Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, de autoria do espírito André Luiz. Nós estamos estudando o capítulo 13, que trata de alma e fluidos, e o item que nós vamos ler hoje é Vida na Espiritualidade. Sigamos. Na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo clima quase constante e quase uniforme, como se os equinócios e solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem no plano extrafísico à reprodução limitada, aí deixando descendentes que, mais tarde, volvem também à leira do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhes dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. Ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o corpo ciclópico do planeta, com extensas zonas cavitárias, sob as linhas que lhes desmarcam o início de aproveitamento, qual se observa na crosta da própria Terra, a estender-se da superfície continental até o leito dos oceanos, começam as povoações, felizes e menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas que, por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. Do que é que o André Luiz está falando aqui? Que essa vida na espiritualidade, ela vai se formando e vai se graduando e vai se ajustando de acordo com os interesses e de acordo com os pensamentos daqueles que desencarnam. Então,
se por um lado há trabalho a fazer no sentido de aprimoramento da nossa fauna e da nossa flora, que vão ser aprimoradas na espiritualidade através de ajustes nesse princípio inteligente que está indo e retornando ao seio do planeta, né? Então, cada animalzinho, cada planta dessa tem nele um princípio inteligente que está a cada fim de ciclo de vida, está retornando ao plano espiritual, e lá no laboratório do plano espiritual está sendo ajustado, vamos chamar assim, para a próxima geração. É só a gente observar, por exemplo, que o clima do planeta vem sendo modificado, né, vem sendo alterado, que se alterou ao longo de muitos milênios, né, ao longo aí de várias eras. A gente teve eras glaciais, né, com muito gelo, eras de muito calor e assim sucessivamente, até que o planeta se ajustasse, né? Então é natural que você possa ter na esfera superior ciência, biologia, espíritos que estão tentando compreender e aprender sobre os ciclos evolutivos da própria vida, né? Ajustar, por exemplo, um cereal ao plantio para atender a demanda de mais e mais habitantes. A população de habitantes encarnados cresceu gigantescamente, né? Até chegar no que a gente vê hoje aí de quase 8 bilhões de habitantes, mas ela vem crescendo, né? E é óbvio que você precisa que plantas, animais e os recursos vão se adaptando, vão se ajustando a essa nova demanda, né? Ao mesmo tempo, você tem o ser humano, né, retornando ao plano em diversas condições. Então você vai ter aqueles que retornaram com algum equilíbrio, que estão com alguma felicidade relativa, que estão com alguma consciência de si mesmo no plano espiritual e que vão colaborar em todos esses trabalhos, em todos esses socorros dos espíritos que estão retornando. E da mesma forma que a gente forma cidades aqui no planeta, né, por afinidade, por raça, por língua, por afinidades de aptidões, na espiritualidade isso também vai acontecendo de forma natural, vão se formando ali as sociedades espirituais em torno do desenvolvimento científico, em torno do desenvolvimento intelectual, em torno do desenvolvimento dos sentimentos, mas também as entidades que vão chegando mais infelizes, que vão chegando mais desviadas, vamos dizer assim, das leis divinas, né? Essas aglomerações vão também acontecendo, né? Com essas criaturas que estão desencarnadas e que a própria luz as assusta, né? Porque elas ou receiam no sentido de desconhecem toda aquela luminosidade ainda, ou detestam a presença da luz, porque a presença da luz demonstra o quão afeitas, o quão harmonizadas com a desordem, a infelicidade e o mal, e consequentemente com a sombra, essas criaturas estão. E aí, obviamente, que elas vão fugir, vamos chamar assim, ao contato da luz espiritual e vão buscar algum ponto na espiritualidade onde elas possam ficar escondidas nas sombras, né? E daí você começa a ter essa, vamos colocar assim, essa aglomeração natural dos afins, né? Os espíritos infelizes que têm dificuldade com a luz, que não querem ainda se aprimorar no bem, que estão se comprazendo com o mal, vão acabar formando sociedades e aglomerações nesse sentido na espiritualidade ao redor da Terra. E aqueles outros que estão buscando se esclarecer, que estão compreendendo, que estão mais em afinidade com a lei divina e com o bem, vão também formando ali as suas sociedades, vão também formando as suas cidades espirituais e as suas aglomerações de espíritos com as mesmas afinidades. Sigamos na leitura. Esferas espirituais. Muitos comunicantes da vida espiritual
tem afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens jaz, subdividido em várias esferas. Assim é, com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sobre o prisma de condições, qual ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. Para justificar a nossa asserção, lembraremos, em rápida síntese, que a crosta terrestre, na maior parte dos elementos que a constituem, é sólida, mas conservando aqui e ali vastas cavidades repletas de líquido quente ou de material plástico. Guarda o orbe grande núcleo no seio e que podemos considerar como sendo plasmado num aço de níquel natural revestido por grossa camada de rocha basáltica, medindo 2.000 quilômetros aproximadamente de raio no topo da qual, ali e acolá, surgem finas superfícies de rocha granítica, entre as quais a face basáltica está recoberta de água. Mais ou menos nessa superfície reside a zona mais apropriada para indicar o limite do solo, que é, consequentemente, leito do oceano. Temos desse modo os continentes do mundo como ligeira película com a propriedade de flutuar à maneira de barcaças imensas sobre o maciço basáltico, película essa que mantém a espessura de 50 quilômetros em média. Encontramos assim, na constituição natural do planeta, desde a barisfera à ionosfera, múltiplos círculos de força e atividade na Terra, na água e no ar, tanto quanto nos continentes identificamos as esferas de civilização e nas civilizações as esferas de classe a se totalizarem numa só faixa do espaço. Olha que comparação interessante ele está fazendo, né? Então, se a gente olhar, vamos colocar assim, pelo prisma da formação do planeta, né? Você vai ter ali, olhando para o que a gente chama de terra firme, aspas, né? Terra firme, você vai ter ali algo parecido com a casca de uma laranja. Né? Então você vai ter no núcleo da Terra, a maior parte do planeta indo para o centro, ele está formado por lava vulcânica, por materiais derretidos, por semilíquidos e pastosos e líquidos por conta do calor intenso que tem no núcleo da Terra. Com isso, você tem uma boa parte do planeta líquido, como se você tivesse ali o líquido das laranjas ali, né? E cada pedacinho da laranja tivesse ali a sua constituição para dentro. E o que a gente chama de planeta sólido, né? Ou continentes, nada mais são do que pedaços, né, flutuando sobre esse líquido quente que tem no interior. E esses pedaços que estão flutuando estão ali se batendo, se encostando no que a gente chama de placas, né? Por isso a gente chama de placas tectônicas, essas coisas que provocam aí, o choque dessas placas provocam aí os maremotos, os terremotos, os tsunamis e essa coisa toda. Mas o planeta é basicamente um conjunto de placas flutuando sobre um meio semilíquido que é o seu interior, né? E nessa casquinha fina, por isso que se você pegar e olhar e procurar na internet, você vai ver que é uma casquinha tipo a casca da laranja mesmo. Nessa casquinha fina é que a gente está habitando, né? Os 7 bilhões de habitantes do planeta estão, 7,5, 8 bilhões de habitantes do planeta estão habitando. E
Então, do ponto de vista físico, a gente está na mesma camada, vamos colocar assim. Apesar das nossas diferenças de classe, das nossas diferenças de entendimento, das nossas diferenças morais, de todas as diferenças que a gente estabelece entre nós, né, nós estamos no mesmo nível e na mesma faixa. Dessa mesma maneira são as esferas espirituais, esse conjunto de espíritos que vão desencarnando vão se aglomerando, por assim dizer, num mesmo, vamos dizer assim, uma mesma casca, uma mesma camada, né? Não é uma camada sobre a outra como se fossem, sei lá, 7 céus e o céu mais puro é lá em cima. Não é assim que funciona. A gente está mais ou menos na mesma faixa vibratória, mais ou menos no mesmo padrão, só que separados, por assim dizer, por interesses diferentes e por padrão vibratório diferente, mas quem está na espiritualidade superior, esse superior não é superior no sentido de que está 50 andar para cima ou coisa parecida, né? Ou alguns passos para cima. É no sentido de que você está mais próximo de buscar o entendimento, a aplicação e o convívio segundo as leis divinas, segundo a vontade de Deus. E não de que fisicamente você está muito mais para cima ou muito mais para baixo do que esse ou do que aquele, né? Do ponto de vista do planeta, o avião que está passando lá em cima, lá no meio das nuvens, lá, ele está, vamos chamar assim, na mesma faixa, nessa mesma casquinha de laranja que a gente está vivendo, estando aqui pisando os pés na terra. Então, em matéria de salto evolutivo, de estar muito acima, lá no plano mais quintessenciado, a gente ainda tá basicamente todo mundo no mesmo barco, né? Tá basicamente todo mundo nas mesmas situações, alguns com mais entendimento, outros com menos entendimento, mas nenhuma diferenciação assim que nos possa fazer saltar de um planeta para outro ainda. Então, por isso, somos todos irmãos e todos vivendo em um planeta de provas e expiações, porque todos nós ainda temos essa necessidade de provas e expiações, né? Por isso que ele diz que a gente está numa só e mesma faixa do espaço. Continuando a leitura. Centros encefálicos. É, pois, em novo plano, a dividir-se em vários setores de ação e de luta, que a consciência desencarnada, agora relativamente responsável, vai conhecer o resultado de suas próprias criações na passagem pelo mundo carnal, através dos reflexos respectivos em seu pensamento. O fluido em que se lhe imprimem os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Com a supervisão dos orientadores divinos, associaram-se-lhe no cérebro o centro coronário e o centro cerebral em movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Por intermédio do primeiro, ou seja, o centro coronário, a mente administra o seu veículo de exteriorização, utilizando-se a rigor do segundo, ou seja, o centro cerebral, que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, porque se expressa, e assim, como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à cortiça cerebral,
com exceção da via do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele, vasto sistema de governança do espírito. Aí, nessa delicada rede de forças, de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra, quais os da linha média, que não se degeneram após a extirpação do córtex, segundo experiências conhecidas, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, fluido que influencia primeiro por intermédio de impulsos repetidos toda a região cortical e as zonas psicosomatosensitivas, vitalizando e dirigindo todo o cosmo biológico para, em seguida, atendendo ao próprio continuismo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou halo psíquico, qual ocorre com a chama de uma vela que, em se valendo do combustível que a nutre, estabelece o campo em que se lhe prevalece a influência. E aqui tem uma nota, né? Devemos esclarecer que a via olfatória não passa pelo tálamo, contudo mantém conexões com alguns núcleos talâmicos através de fibras provenientes do corpo mamilar situado no hipotálamo. Nota do autor espiritual. Continuando a leitura. Esse fluido ou matéria mental tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades quimio-eletromagnéticas específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos, no plano terrestre, compreendendo-se que, em círculos de inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuadas com vistas a certos fins, como sucede atualmente na Terra, onde elementos como o netúnio, o plutônio, o americio e o cúrio podem ser artificialmente produzidos. Do que é que o André Luiz está falando aqui? Vamos lá, vamos por partes para a gente conseguir compreender. Você tem os centros encefálicos aqui são centros ligados ao cérebro, né? São centros ligados à mente do espírito. Só que ele está tratando aqui dos centros espirituais, que a gente viu lá atrás, lá no início desse livro aqui que a gente viu, né? E aí o que acontece? Enquanto a gente ainda está num processo evolutivo mais primitivo, esses centros estão, vamos dizer assim, registrando e atuando quase que de forma automática, estão no automático, né? Conforme a gente vai ganhando consciência de si mesmo, conforme a gente vai conquistando a nossa capacidade de raciocinar por nós mesmos e de tomar as próprias decisões por nós mesmos, nós vamos começando a influenciar a formação desses elementos ou a maneira como a nossa mente atua sobre esses elementos. Então, o que ele está querendo dizer? Essa psicosfera, ela vai, na medida em que eu penso no mal, na medida em que eu maquino a vingança, eu vou influenciar a formação das minhas células, a formação dos meus músculos, a formação dos meus sistemas, por conta de estar sintonizado com o mal. Na medida em que eu pratico o bem, na medida em que eu busco efetivar a vontade de Deus, eu vou auxiliar ou modificar ou produzir efeitos positivos na
construção desses mesmos centros. E isso parte do ponto de vista espiritual primeiro, então lá no meu perispírito, esses centros encefálicos que estão distribuídos pelo meu perispírito vão sendo influenciados por esses pensamentos e por essas vontades, por esses desejos e por essa aquisição, vamos colocar assim, de conhecimento e por essas experiências que eu vou vivendo e pela forma como eu vou ou deteriorando no sentido de usando os sentimentos como uma linha de forças que vão me levar a praticar o mal, ou eu vou aprimorando esses sentimentos numa linha de forças que vão me auxiliar a praticar o bem. Essas decisões que eu vou tomando entre o mal e o bem, entre salvar ou matar e esse tipo de coisa, essas decisões, elas vão ficando, agora que eu tenho capacidade, é esse que é o ponto, né? Eu tenho condição, elas vão ficando registradas no meu perispírito. Aonde? Nesses centros encefálicos espirituais que estão no meu perispírito. E aí, numa próxima encarnação, isso tudo vai passar a influenciar a formação do meu corpo físico. E ele dá um exemplo de que existem, por exemplo, alguns elementos químicos que a gente consegue obter através de produção artificial. Então eu consigo produzir artificialmente o netúnio, o plutônio, o americium e o cúrio, né? Que é os exemplos que ele dá aqui. Esses elementos químicos que estão espalhados pela natureza, mas que eu consigo produzir artificialmente. Dessa mesma maneira, né, eu vou, por influência do meu pensamento, começar a ter ação sobre esses centros encefálicos do meu perispírito e vou começar a produzir artificialmente, vamos colocar assim, mutações, né, modificações no corpo físico, né? Então, nessa linha de raciocínio aí é que você pode, por exemplo, construindo os seus resgates kármicos, né? Aquelas coisas do tipo, você constrói artificialmente pelo seu pensamento algo que não está relacionado à construção genética do seu organismo, né? E isso pode perpetuar de uma encarnação para outra, e você pode até, por exemplo, desenvolver doenças degenerativas como câncer, como Alzheimer ou coisa parecida, por conta desse processo que você vem construindo mentalmente. É muito vamos dizer assim, profundo o que o André Luiz acaba de colocar aqui pra gente, e as relações que isso tem com o nosso presente, né? Ou seja, nós hoje somos resultados de todo esse pensamento que a gente vem executando ao longo dos milênios, e também com relação à nossa esperança e à nossa modificação no futuro, né? Na medida em que a gente estabelece uma nova linha de pensamento, uma nova linha de ação, uma nova maneira de nos relacionar com a humanidade e com muito mais amor, com muito mais compreensão, com muito mais prática do bem, com muito mais prática da caridade, a gente também vai limpando essa psicosfera e construindo até um organismo até mais evoluído para nós mesmos nas encarnações futuras. Algo para se pensar. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal.
que assim seja.